Colo de amiga. Oi, amigas! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Segundo episódio em vídeo aqui no Colo de Amiga, eu tô muito feliz por isso. Inclusive, eu tô gravando com a primeira câmera que eu já comprei na minha vida. E isso, pra mim, sempre pareceu algo muito distante. Sabe aquelas coisas na vida que a gente deseja, mas no fundo você tem muito medo? Eu sempre vivo com esse tipo de sensação perto de mim. Desde o dia que eu decidi comprar essa câmera. E até agora, eu tô esperando que algo dê errado. A entrega foi tranquila, os acessórios que eu precisei comprar todos chegaram direitinho, mas eu fiquei esperando o momento que alguma coisa desse errado. E o mais doloroso pra mim é perceber que isso acontece em várias áreas da minha vida. Seja quando eu tô fazendo algo de trabalho, de relacionamento, de amizades, eu sempre fico esperando o momento da catástrofe. E sem dúvidas, amigas, isso tá muito relacionado à forma como eu aprendi a fazer as coisas na minha vida, entendendo todas elas como obrigação. Desde a minha infância até a minha adolescência, tudo o que eu fazia era considerado obrigação. Tirou 8 nessa prova? Ótimo, você não fez mais do que a sua obrigação. E ter escutado isso frequentemente, criou-se dentro de mim uma ideia distorcida de que tudo o que eu faço na minha vida não passa de obrigação, não passa do básico, não passa do necessário. E é por isso que eu tenho uma dificuldade tremenda de comemorar as pequenas conquistas e até as grandiosas. Como, por exemplo, a chegada dessa câmera. Mas de um ano pra cá, eu tenho tentado mudar esse movimento e perceber que as coisas que eu faço, sejam elas grandiosas ou simples, não é por pura obrigação, sabe? Se eu tiro 8 em uma prova na faculdade, por exemplo, ao invés de pensar que eu tô fazendo o mínimo, eu me acolho pelos dias que eu dormi tarde estudando, eu me aplaudo pelos dias que eu pensei que eu não iria conseguir compreender a matéria e eu consegui, e eu celebro, sobretudo, a minha capacidade de conseguir fazer as coisas com essa felicidade. A minha dor é que esse meu pensamento ainda é muito raro. Eu sinto que constantemente eu travo uma batalha comigo para que eu não seja cruel com as minhas escolhas e com as coisas que eu faço da mesma forma que outras pessoas já foram cruéis comigo. Quem acompanha o Colo de Amiga aqui há um tempo, inclusive se você não segue, siga aí. Mas eu sempre gosto de trazer e abordar temas familiares, porque é algo que me atravessa muito e eu sempre senti falta de ver pessoas falando sobre isso, principalmente na condição de filha. Geralmente é sempre os pais que falam alguma coisa e pra mim, enquanto humana assim, desmistificar essa palavra família me salvou em muitos momentos e continua inclusive me salvando. E para os meus pais, por exemplo, eles têm muita dificuldade de entender as coisas que eu ou meu irmão fazemos como coisas importantes, bonitas, fica sempre nesse lugar da obrigação. E como muitas de nós, a gente ainda busca muita validação dos nossos pais, eu precisei entender que nem sempre as coisas que eu tô começando a celebrar serão coisas que meus pais verão com carinho. Sabe? Esses dias o meu livro saiu em uma lista de indicados da Vogue e eu fiquei muito feliz, amigas. Assim, coisa de sonho. E pela primeira vez, ao invés de compartilhar logo com a minha família, eu pensei, nossa, eu vou celebrar isso comigo antes. Porque tantas vezes algo de legal na minha vida aconteceu, eu chegava, falava pro meu pai ou pra minha mãe e a partir da reação deles, eu determinava se eu iria ficar feliz com aquilo ou não. Só que para pais que veem tudo como obrigação, eles nem imaginam como eles geram filhos que se cobram demais. E geralmente, quando algo de bom acontece na nossa vida, a gente já fica pensando na próxima coisa que vai acontecer. E isso acontece muito comigo. Quando chegou, por exemplo, essa matéria da Vogue, eu não pensei no próximo passo e eu não pensei em compartilhar com pessoas para que eu me sentisse validadas por elas. Eu queria realmente estar feliz com aquilo, por mim, porque a partir do momento que eu compartilhasse com alguém, eu poderia receber outras reações que não seriam somente positivas. E foi importante demais ter celebrado comigo antes, aqui inclusive nessa cadeira,
chorando, assim, com uma felicidade imensa. E depois somente eu cheguei, compartilhei com meu pai, com minha mãe. Eles ficaram felizes, mas não é aquela felicidade que me transborda. E eu tenho aprendido, ainda que aos poucos, a resgatar o que é felicidade pra mim. E tem sido muito complicado. Principalmente se você é uma pessoa ansiosa, você sabe como é difícil não entrar nesse cenário de competição consigo mesma. É quase como se às vezes eu precisasse colocar uma plaquinha assim, pra mim, escrita pare. Porque caso contrário, eu acabo repetindo a mesma cobrança e injustiça que já fizeram comigo. E uma coisa que eu tava conversando com a minha terapeuta, amigas, é que muitas vezes eu não me sentia feliz realizando algo. Eu me sentia aliviada. E eu tô vendo muitas pessoas conversando sobre isso nas redes sociais, @sofdisse, pra quem não me segue. E são relatos que eu compartilho, sabe? Todos os dias pela manhã, além de escrever o meu diário, né? Eu também costumo anotar, ou no computador, ou no caderninho, as coisas que eu preciso fazer. Em checklist mesmo, assim. E eu percebo que cada vez que eu dou check em alguma coisa, só me vem a sensação de alívio. E no final do dia, quando eu vejo raros dias também que eu consigo fazer tudo, mas em alguns dias que eu consigo fazer tudo o que eu me comprometi, eu não fico feliz e eu nem celebro o meu esforço. Eu só me sinto aliviada. E eu sinto que eu tô sempre vivendo ao extremo. Ou eu fico muito ansiosa pelas coisas que eu preciso fazer, sabendo que tem um monte de coisa ali, ou eu fico mais ansiosa ainda sabendo das coisas que estão pendentes. E quem convive com isso sabe como é difícil. A sensação de alívio, quase sempre, ela é muito breve. E eu nem consigo admirá-la porque geralmente eu me sinto aliviada à noite quando eu vou dormir. E quando eu tô dormindo, eu também penso ou sonho, que isso pra mim já é demais. Eu sonho as coisas que eu preciso fazer no dia seguinte. Só que chega uma hora, amigas, que o nosso corpo não aguenta viver nessa extremidade, né? E vai dando, assim, todos os tipos de sinais. Eu fico fadigando bastante. Eu me canso muito mais facilmente. A minha insônia é algo que tá acabando comigo e me deixando muito mal. E para tentar fazer um movimento diferente, eu fiz o compromisso comigo de começar a celebrar as coisas básicas que eu tô fazendo, as coisas mínimas. E que todas as vezes que eu consegui alcançar conquistas que me pareciam inimagináveis, que eu não as trate como pura obrigação. Até porque, no final do dia, só eu sei o quanto eu me movimentei para que determinadas coisas na minha vida acontecessem. Eu não posso deixar que a minha felicidade e que as minhas mínimas conquistas sejam definidas pelo olhar do outro, como sempre foi na minha vida. Esses dias, escrevendo o segundo livro, eu escrevi uma poesia que, para mim, ela conseguiu definir um dos maiores medos assim da minha vida. É um medo de continuar me enxergando pelo olhar das pessoas que já me machucaram ou de pessoas que estão machucadas pela vida. Sabe aquelas pessoas que a gente convive, que muitas coisas as machucaram e tudo que você conta pra ela, ela trata com desdém? Faz pouco caso das coisas que você tá fazendo? Quem lida com pessoas assim sabe o quanto é difícil. Mas eu não posso, e eu tenho tentado demais, não deixar que esses olhares respinguem na minha trajetória. Se eu tô gravando esse episódio aqui hoje com a minha primeira câmera depois de 26 anos, eu sei o percurso que eu tracei. Eu não vanglorio trajetórias que são doloridas, afinal a vida não deveria ser assim pra gente, mas eu não posso colocar pra debaixo do tapete os dias que eu acordei, ainda que chorando, e fiz algo por mim. Eu não quero somente sentir alívio, sabe? Eu quero começar a celebrar o pouco, ainda que para muitas pessoas aquilo seja pura obrigação. Sabe uma coisa que para mim tem sido muito importante de celebrar? Os dias que eu consigo me alimentar em todas as refeições. E essa última semana eu consegui tomar café da manhã, almoçar, jantar e ainda fiz pequenos lanches. Eu sou uma pessoa que constantemente priorizo outras atividades ao invés de priorizar a minha saúde. Geralmente eu priorizo o trabalho e não priorizo a minha saúde mental. Constantemente eu priorizo ajudar outras pessoas enquanto eu não me ajudo.
Mas na tentativa de mudar essa lógica dentro de mim, eu fiz esse compromisso também de cumprir todas as refeições, sabe? Não ficar postergando tanto a hora do meu almoço, não fazer somente uma refeição por dia. E eu nem tô falando sobre alimentos nutritivos ou menos nutritivos, não é isso. É conseguir acordar e comer o meu pãozinho quente com café, que isso eu não abro mão. O meu pão de sal é o meu aliado de vida. Seja um dia triste ou um dia alegre, eu amo. E eu percebo que celebrar esses pequenos gestos que eu tenho feito comigo tá fazendo com que eu me enxergue através dos meus olhos. Ontem à tarde, por exemplo, eu coloquei umas folhinhas assim para poder tomar um banho, um relaxante, me acalmar. Minha casa não estava 100% arrumada, tem um monte de coisa para fazer, mas eu não quero mais perder a oportunidade de entender que eu tô comigo não somente para os dias ruins, mas também para as coisas boas. E eu sinto que começar a notar as coisas boas que eu tenho feito comigo me faz entender também que tipo de tratamento eu mereço. Se a gente se trata mal com muita facilidade, a gente costuma aceitar isso das outras pessoas também com uma facilidade imensa, sem nem se questionar. Eu citei o banho para vocês justamente por ser algo do meu dia a dia, da minha rotina, e ter esse olhar cuidadoso para coisas que se aplicam à nossa rotina faz com que a gente não fique somente esperando o dia que tal coisa acontecer, o dia que tal coisa chegar, para que a gente comece também a perceber as coisas do dia a dia, da rotina, do simples. Tantas vezes a gente só fica concentrada nas coisas grandiosas que a gente consegue fazer. E sim, isso é ótimo, é maravilhoso. Mas às vezes, essas coisas mais grandiosas, esses sonhos que a gente já carrega há um tempo, eles demoram mais para acontecer. E daí você fica cansada e não percebe também as coisas legais que você está fazendo, sabe? Coisas legais como fazer um arrozinho para você comer na hora do seu almoço. E apesar de ter crescido em um espaço onde meus pais, infelizmente, não sabem celebrar muito as pequenas coisas, e isso está muito relacionado ao tipo de criação, de geração e condição financeira também, mas eu também consegui construir relações de afeto, sobretudo de amizades, que me ensinaram a celebrar tudo. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela é, assim, especialista em celebrar conquistas. Sabe aquelas pessoas que olham pra gente de um jeito tão carinhoso que a gente começa a acreditar que a gente é realmente aquilo que ela tá falando? Uma pessoa que realmente celebra as coisas genuinamente pra você? Ter pessoas que torcem pela gente e não se sentem ofendidas quando a gente conquista algo, é uma das melhores experiências de vida. Da mesma forma que eu construí relações, ainda que poucas, que sabem comemorar as coisas que acontecem ou na minha vida ou na vida de outras amigas, infelizmente, eu também já vivenciei relações as quais, assim, se eu contasse que eu conquistei algo, meu Deus, amigas, parecia que era o fim do mundo para aquela pessoa. Ah, você conquistou isso? Mas você sabia? Meu Deus, isso só nos prova o quanto determinados ambientes podem nos machucar, podem minar a nossa autoestima. E para conseguir entender isso, às vezes você vai precisar sair desses ambientes. Sair desses lugares, sabe? Um cuidado assim imenso com relações, sejam elas de amizades, familiares, que não sabem celebrar com você, para que você não comece a acreditar nisso. Para que você não duvide do momento que você está passando. E uma coisa, amigas, para quem também fica muito nessa sensação de não é felicidade, é alívio, sabe? De realmente só se sentir aliviada e pensar na próxima coisa que precisa fazer. Tem um livro que eu tô lendo, Caderno Proibido, ele é muito bom. E ontem eu grifei uma parte dele que eu achei, assim, sensacional. Eu não vou contar a história, tá? Eu posso mandar a sinopse pra vocês lá no canal do WhatsApp. Tem link aqui na descrição do episódio. A protagonista desse livro começou a ter o hábito de escrever em um diário. E vocês sabem que eu, como escritora, sou a maior defensora também do diário. Falo várias vezes aqui para vocês para criarem um diário matinal ou, sei lá, qualquer hora do dia que você possa rabiscar aí os pensamentos que estão na sua cabeça. E a protagonista, nesse hábito de
parar todos os dias, em algum momento, para escrever as coisas que aconteceram no dia dela, ela pontua que ela começou a perceber muitas coisas que antes passavam despercebidas. E ela coloca assim: aprender a compreender as coisas mínimas que acontecem todos os dias, talvez seja aprender a compreender realmente o significado mais recôndito da vida. E esse trecho é de uma sinceridade tremenda, não somente pelas coisas boas que você começa a notar, mas também pelo tanto de coisa que a gente faz e a gente nem se dá conta no final do dia. E daí, quando a autocobrança bate na nossa porta, ao invés da gente só abrir uma frechinha e falar, não, hoje não, a gente abre e fala, pode entrar. Quando, na verdade, amigas, a gente faz muita coisa. Você tá fazendo o que você pode, e isso é muito. Mas é compreender que tudo aquilo que a gente tá fazendo, por mais que não tenha significado pra ninguém, precisa ter significado e importância pra gente. E se tem importância para você, por que você não vai comemorar? Se fosse de outra pessoa, de uma amiga sua, você iria estar lá comemorando, torcendo, dizendo que ela é incrível. E a gente precisa aprender a se tratar também da mesma forma que a gente trata as pessoas que a gente ama. Afinal, amor é algo que a gente merece. Não que seja fácil construir essa relação de amor próprio, mas a gente não pode duvidar que a gente também merece carinho e que as coisas que a gente faz são importantes e são legais só por ter a nossa presença ali. Outra coisa que eu observo muito é que ter lidado a minha vida toda com essa coisa da obrigação tirou de mim a vontade de começar coisas novas, de tentar, de me arriscar, sabe? Como se eu precisasse ter talento em tudo para ser a melhor. E eu tô descobrindo agora, na vida adulta, que eu não preciso ter talento em todas as coisas que eu faço. Que, inclusive, é uma maravilha não ter talento, porque assim, quando eu erro, eu falo, finalmente um lugar onde eu posso ser assim, só bagunça, não ficar preocupada em performar excelência, sabe? Minha namorada tem um videogame e sempre que eu posso, eu jogo, né? E eu sou péssima jogando, mas eu me divirto muito. É o meu lugar de não ter talento, é o meu lugar de não ter excelência, sabe? E até também levar um pouco dessa reflexão para as áreas da nossa vida onde a gente coloca muita pressão, como o próprio trabalho. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito perfeccionismo, quero que as coisas estejam perfeitas, sempre alinhadas, e isso só me impede de me arriscar. E eu quero justamente fazer um movimento contrário nesse ano também. Me arriscar e me perdoar pelos erros que com certeza eu irei cometer. Mas também celebrar os passos que eu vou conseguir dar. Tem um cantor que eu gosto muito, o BK, ele lançou recentemente um novo álbum, assim, que tá muito lindo, amigas. Recomendo a todas escutarem. E tem uma música que ele canta com o Djavan, que em um determinado trecho, ele coloca, né? Só eu sei as esquinas que passei. E por mais que você compartilhe um pouco da sua vida, ou compartilhe muito também a sua vida com as pessoas que você ama, as esquinas que você atravessa, que você passa, principalmente aquelas esquinas que você enfrenta todos os dias sozinha, a totalidade dela, toda a trajetória, só você que conhece. E eu acredito de verdade que é muito injusto da nossa parte não apreciar essas andanças que a gente faz. E aconteceu um momento assim bem bonito e genuíno, porque quando essa câmera chegou, no exato momento eu estava escutando essa música do BK. Eu falei, nossa, não. Eu vou dar uma comemoradinha aqui, porque só eu sei as esquinas que eu passei e tenho passado para conseguir viver os meus sonhos e também para conseguir viver os dias mais básicos, sabe? Mais simples assim. Principalmente nesse momento que eu tô muito atravessada pela minha distemia, né? Que é o tipo de depressão que eu tenho. É sempre muito difícil ter esperança, é muito difícil ter ânimo. Mas sempre que eu me apego a esses momentos de celebrações, eu sinto que eu vou conseguindo ressignificar. E eu deixo isso, amigas, não como um conselho, não como uma receita, não como uma fórmula, mas como uma reflexão para você carregar aí, sabe? De ressignificar esse lugar da pura obrigação,
do alívio para um lugar também de autocompaixão, de cuidado consigo mesma. Se não fosse você fazendo por você, quais esquinas você conseguiria ter enfrentado? Eu sei que eu tenho muitas amigas comigo, que eu tenho relações que são fundamentais e importantes, mas tem algumas esquinas, algumas ruas que se eu não me lançar, ninguém vai por mim. Então, desde o meu primeiro passo, ainda que eu caia, eu vou estar apreciando. E sabe uma coisa que eu aprecio muito? Quando vocês favoritam um podcast aqui no Spotify. Não esqueçam, amigas, de dar 5 estrelinhas para o podcast aqui no Spotify. Isso é muito importante para o meu trabalho. E eu agradeço imensamente e celebro imensamente a troca que a gente tem aqui. É realmente uma sensação de comunidade, de coletividade, que eu não sei explicar. E para quem está chegando aqui no Colo de Amiga, a gente tem um quadro Conselhos, onde em todo final do episódio eu respondo um conselho que vocês me enviaram lá no Instagram do Colo de Amiga, @podcolodeamiga, e vamos lá responder a pergunta. Sophie, estou namorando há 1 ano e o meu namorado é muito ciumento. Recentemente, ele descobriu que eu já fiquei com um amigo próximo e pediu para que eu somente parasse de falar com esse meu amigo. O que eu faço? Quando eu tive a ideia de criar os conselhos, eu queria formas de responder as perguntas em pouco tempo, mas quase sempre é impossível. Primeiro porque eu não consigo desassociar os atravessamentos que você deve passar namorando um homem. Não que relacionamentos entre mulheres, entre a comunidade LGBTQIAPN+, também não seja atravessada por muitas questões tóxicas e abusivas, não é isso. Mas tem muitas camadas quando você vivencia um relacionamento com um homem sendo uma mulher. O que eu fico pensando a respeito dessa sua pergunta é como seria a postura do seu namorado caso ele não tivesse descoberto, né? Caso você tivesse contado para ele. Se ele aceitaria de boa ou se essa insegurança que ele está demonstrando, pedindo para você se afastar do seu amigo, surgiu pelo fato de você não ter contado. Dito isso, eu acredito que esse seja um movimento importante para você dialogar com ele. É claro que amizades podem acabar, assim como namoros. E de qualquer modo, não deve ser outra pessoa que defina de quem você será amiga ou não. Algumas inseguranças que a gente tem dentro do nosso relacionamento, elas devem ser conversadas, dialogadas, mas nem sempre é da nossa responsabilidade dar conta de uma insegurança que é do outro. E cuidado também para não permanecer em relações que queiram te moldar. Eu sempre fico muito pensativa sobre isso, porque hoje é um amigo, amanhã pode ser mais 2 amigas, depois pode ser sua família e pode acabar, né, culminando em um momento onde você esteja isolada de todas as pessoas. Cuidado demais com esses discursos. Peça ajuda no sentido de converse com outras amigas, converse também com esse seu amigo, sabe? Espero que isso seja solucionado entre vocês da forma mais saudável possível. E espero também, amigas, que vocês tenham gostado desse episódio, que esse episódio tenha sido um colo para vocês, assim como foi para mim. Não esquece de comentar aqui o que você achou. Um beijo e até semana que vem.